Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e eu estava muito ansiosa, gente, para trazer essa decoração para vocês, que eu sou apaixonada, gente, no Bob Esponja. Eu sou apaixonada nesse desenho, queria muito trazer ele aqui no canal para vocês. Então, gente, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. Ela é desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio foi de doce de leite com brigadeiro. Como de costume, gente, eu começo aí batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso e começo fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Lembrando, gente, que eu faço a pré-camada em todos os meus bolos, tá? Ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar algumas imperfeições, né? Tentar aí dar uma nivelada no bolo, deixar ele o mais retinho que a gente puder. Para quem é iniciante, gente, é um treinamento muito bom, tá? Porque você vai pegando a intimidade com a sua espátula, com a sua bailarina, né? Vai vendo o jeitinho certinho que você consegue estar espatulando esse bolo, sem botar força na mão, tá, gente? É só mesmo para dar uma selada nesse bolo, tá? Evita, cuidado, para você não colocar força na mão e seu bolo não sair do lugar, tanto na parte de cima, que ele acaba estufando, quanto na parte de baixo, gente, com ambas as espátulas, tanto com essa zinha de ferro, quanto com a espátula de alisar, tá? É bem de leve, bem delicado. O vídeo aqui, gente, ele tá um pouquinho acelerado, vocês vão achar aí que eu tô um pouquinho bruta para poder passar esse chantilly aí no bolo, mas eu não tô não, tá, gente? É bem devagarzinho mesmo, é aquele trabalhinho assim, bem minucioso, bem com bastante delicadeza, tá? Então, fiz toda a pré-camada no meu bolo. Dessa vez, gente, eu dei fiz uma pré-camada no meu bolo um pouquinho mais generosa, tá? Porque eu ia hidratar, eu estava com pouca quantidade de chantilly aqui e hidratar, né, e colorir pouca quantidade de chantilly. Então, eu dei aí uma selada nesse bolo com o chantilly um pouco mais, com duas camadas, né, de pré-camada, para deixar ele mais branquinho, para eu poder fazer, né, a minha segunda camada de chantilly, para ele ficar bem branquinho e não aparecer nenhuma imperfeição, né, no meu bolo. Gente, em seguida eu venho com a minha espátula de alisar, passo em toda a lateral do bolo, venho com a minha espátula de ferro, passo em cima do meu bolo, acertando, ajeitando, tentando nivelar ali as quinas do meu bolo. Volto com a espátula de alisar para a lateral do bolo, sempre com bastante cuidado, bastante leveza, gente, nas mãos, cuidado para não vir aí amassar o seu bolo, não vir estufar o seu bolo. Então, é com bastante leveza mesmo que se faz, tá? Em seguida, gente, eu vou hidratar o meu chantilly. Lembrando, né, que o chantilly que eu tô utilizando aí é o Amélia, tá? E eu hidrato o Amélia com leite condensado. Então, como eu disse antes, né, eu tinha pouca quantidade de chantilly, esse dia foi bem corrido para mim, eu tinha pouca quantidade de chantilly, e só que o chantilly que eu tinha dava, né, para fazer esse bolinho, que foi o último bolinho do dia. Hidratei aí bastante o meu chantilly, mexi bastante, lembrando também que o vídeo tá um pouquinho acelerado, tá, gente? Não é com essa rapidez toda que eu faço, não, até porque meus bracinhos não aguentam. Coloquei aí, gente, para colorir esse chantilly já hidratado, um pouquinho de corante azul. O corante que eu tô usando é o azul da Mago, tá? Então, eu vou colocando ali aos poucos, ali no tom que eu quero, tá? Em seguida, eu vou colocar esse chantilly na minha manga de confeitar sem o bico. Ali, gente, vocês perceberam que quando eu ia colocar na minha manga de confeitar, o que que aconteceu? Eu bati demais esse chantilly perdeu um pouquinho o ponto. Então, eu peguei, hidratei mais um pouquinho, mexi mais um pouquinho, e aí sim eu levei para a manga de confeitar novamente, porque eu vi que agora sim já dava para fazer esse trabalho de alisar no meu bolo. Gente, então eu vou começar aí
fazendo primeiro a parte de cima do bolo, sabe por quê? Porque eu tava com pouco chantilly, né? E eu tinha que colocar um azul mais escuro. Então, eu comecei aí fazendo primeiro a parte de cima. Coloquei ali, gente, com um buraquinho mesmo, porque a quantidade que eu tinha ali era pouco. E eu tinha, né, que colocar nos dois, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, eu tirei aí o excesso, né, que tava na parte de cima do meu bolo. E vou pegar esse excesso que sobrou e vou colocar um pouquinho mais de corante. Eu quero aí um tom um pouquinho mais escuro, né? Então, peguei ali o corante, o chantilly que já estava azul. Fui colocando um pouquinho mais de corante azul ali, para me dar um tom azul um pouquinho mais escuro. Hidrato também, gente, mais um pouquinho. Coloco mais um pouquinho de leite condensado para ele não perder o meu ponto, para eu poder estar espatulando. Como esse bolo vai ser wave cake, gente, eu não tenho a prática ainda de estar fazendo, né? Porque a maioria dos bolos que eu faço são espatulados. Então, o que acontece? Quando aparece um bolo assim de wave cake cheio de ondinha, eu pegar a técnica, né, a prática, aí eu não vou mostrar pra vocês não, tá? Só depois mesmo que eu fizer. Gente, coloquei o meu tom de azul mais escuro ali no meu bolo, vocês perceberam como que subiu essa cor? Que eu tinha bem pouquinho corante azul. Olha como que ele ficou lindo, gente. E eu fiz desse ladinho mesmo, porque eu não queria, não, gente. Não dava pra mostrar pra vocês porque eu tava fazendo tudo na rapidez. Gente, então alisei tudo ali, né? Fiz ali a parte de cima do meu bolo, coloquei chantilly ali onde estava faltando, onde eu estava passando a espátula, percebi que estava faltando. Venho com a minha espátula limpo, gente, não volto com ela suja pro meu bolo, tá? Limpo ali a minha espátula. E depois, né, que eu vejo que ele tá o mais retinho possível, eu venho aí pegando uma outra espátula mais maleável e vou fazendo essas ondinhas aí no meu bolo. Fiz uma vez só, gente, e deu certo, né? Começo aí fazendo as quinas do meu bolo, né, pra ficar bem certinho, bem bonitinho. Vou limpar o pratinho do meu bolo, deixar bem limpinho. E se vocês já estão gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, assinar, se inscrever no nosso canal, né? E assinar o sininho de notificação para não perder nadinha, né? Para ficar por dentro de todos os temas. Tem bastante novidade chegando aqui ainda e já tem bastante novidade aqui, já tem bastante coisa boa aqui no canal, tá? Em seguida, gente, eu peguei aí o biscoitinho, maisena, pode ser Maria. Coloquei ele dentro dessa vasilhinha e soquei com um socador de alho, tá? Aqui eu não uso para alho, não. Aqui eu uso para socar esse aí mesmo, tá? Já tenho o meu materialzinho separado. Então, soquei aí, triturei. Eu não vejo a necessidade, gente, de colocar no liquidificador ou no triturador, porque eu não tenho triturador. Mas eu não vejo essa necessidade, por quê? Porque é pouca coisa, gente. É 5 biscoitinhos, 5, 6. Então, não vejo essa necessidade de estar sujando, né, esse tipo de material aí para estar fazendo isso não, tá? Então, eu soco ali dentro mesmo, coloquei ali na lateral com o auxílio de uma colher e em seguida eu vou colocar o restante, né, na parte de cima do bolo. Coloco ali na parte de cima do meu bolo, vou ajeitar, gente, o topo de bolo bem bonitinho, bem jeitosinho. Vocês vão ver aí, vocês vão perceber nesse vídeo o cuidado, gente, que eu tenho com o cenário do bolo, tá? Que eu coloquei e tirei várias vezes, porque o cenário ele precisa de harmonia, né? Ele precisa ter harmonia, ele precisa que todos os componentes estejam visíveis no bolo, né? Para não ficar um na frente, outro lá atrás. Na hora que a gente tirar a foto do bolo, que o cliente tirar a foto do bolo, não vai dar para perceber o outro cenário, porque o da frente está tapando, tá? Peço desculpa a vocês, né, pelos ruídos, mas se não for assim, gente, não tem vídeo. Aqui em casa, assim, a rua tá bastante movimentada, meus sobrinhos lá atrás estão bastante agitados e agora, eu gravando o vídeo, chegou uma visita. Eu tô aqui presa aqui no quarto, né,
mas chegou uma visita, meu filho tá lá fazendo sala, mas meu filho já avisou que eu tô gravando o vídeo, que eu já tô indo pra lá já. Dá atenção a ele, já tá no finalzinho do vídeo, né, gente? Então, assim, muita atenção com o cenário do seu bolo. Eu coloquei primeiro o cenário da frente do bolo, em seguida eu coloco o cenário da parte de cima, tá, gente? Até mesmo para eu poder alinhar ali, eu saber qual é a frente do bolo, mas da parte de cima do meu bolo. Então, vocês vão perceber que eu troco várias vezes. Tem decoração, gente, que não dá para fazer desse jeito, tá? Por exemplo, um bolo dourado, um bolo que seja pintado, não tem como fazer desse jeito. Você precisa prestar mais um pouquinho de atenção. Mas esse aí deu sim, gente, deu e ficou super bonitinho. Acertei ali todo o cenário do meu bolo, ajeitei toda a parte de cima do meu bolo. Onde eu vi que precisava mudar, eu mudava, me inclinava ali para cima, né? Para ver ali se não estava tapando, se estava tudo certinho. Assim vai ficando a nossa decoração do Bob Esponja, gente. Que eu sou apaixonada, né? Eu sou louca pelo Bob Esponja, gente. Eu acho esse desenho muito, mas muito fofo, assim, sempre quando eu tenho oportunidade. Aqui é muito trabalho, mas sempre quando eu tenho oportunidade de eu estar passando o canal ali na televisão e aparecer esse desenho estiver passando, gente, eu paro e assisto, porque eu amo esse desenho. E fiquei muito feliz, gente, de trazer ele aqui no canal para vocês. E eu também espero que vocês tenham gostado. E o bolo ficou dessa forma, ficou desse jeitinho. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E fica aí com requintes de detalhes aí do nosso bolo do Bob Esponja, gente. Super feliz. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.